Davi tinha um número de esposas, mas uma das de mais alto escalão era Maaca, a filha do rei Talmai do reino vizinho de Gesur. Maaca teve 2 filhos, ambos extraordinariamente de boa aparência. O primeiro foi seu filho Absalão, favorito do pai, a outra sua filha Tamar, cujos olhares se destacavam até mesmo nesta família de lindas crianças. Tamar provavelmente teve um casamento arranjado para ela quando ela ainda era uma criança. Este foi o procedimento usual para princesas reais. Mas as coisas não saíram como planejado. Quando Tamar atingiu a puberdade, seu meio-irmão Amnon, o filho mais velho de Davi, desenvolveu uma obsessão não natural por sua jovem meia-irmã. Ele a observava, esperava em lugares por onde ela passava, não se cansava de sua presença e, acima de tudo, queria possuí-la. A pegadinha foi que ele não estava preparado para oferecer o casamento dela. Por que não? Naquela época, teria sido uma possibilidade, embora não preferida. Talvez o casamento que havia sido arranjado para Tamar fosse politicamente sensível demais para se aborrecer, ou talvez Amnon achasse que Davi desaprovaria sua obsessão, vendo-a como uma fraqueza. Afinal, um rei não podia se dar ao luxo de deixar as emoções interferirem na política. Em todo caso, Tamar estava fora do alcance de Amnon. Como princesa real e virgem, ela era vigiada de perto pelos eunucos do harém. Ela morava nos aposentos das mulheres e não podia sair de seus muros a não ser acompanhada por outras mulheres e guardas. Não parecia haver oportunidade para Amnon colocá-la sozinha, muito menos em seu quarto. Para piorar a situação, parecia ter sido inteligente e sexualmente moral, com apenas um interesse de irmã por ele. Mas Amnon não estava acostumado a ter recusado algo que queria. Deve ter discutido sua obsessão com um amigo seu, um primo esperto chamado Jonadab, porque esse jovem bolou um plano. Eles atraíam Tamar para o quarto de Amnon sob o pretexto de que seu meio-irmão estava doente, e uma vez que estivessem sozinhos, Amnon poderia ter o que queria. Amnon levou para sua cama, fingindo doença. Isso causou consternação no tribunal. A saúde do filho mais velho de um rei não era pouca coisa. Davi estava preocupado. Os médicos foram consultados, e quando não conseguiram uma cura, ele visitou seu filho, vindo para a sala onde o jovem estava deitado. Amnon suspirou de forma desanimada e disse que não podia comer, mas ao ser pressionado por seu pai, admitiu que sim, ele poderia comer se sua irmã Tamar cozinhasse um pouco de comida e alimentasse ele. Davi, crédulo nos assuntos referentes aos filhos, mandou imediatamente chamar Tamar para vir cuidar do irmão. Tamar obedeceu ao pai. Ela pode ter tido reservas quanto a vir aos aposentos particulares do irmão, mas não teve escolha. A lei e o costume exigiam que ela obedecesse ao pai, e em todo caso, ela teria sido escoltada por seus próprios servos. Ela veio aos aposentos de Amnon e preparou uma espécie de bolinho fervido que Amnon pediu. Ela, então, colocou a comida diante dele, mas Amnon, fingindo-se petulante e sem sorte, recusou-se a comer. Em um aparente ataque de temperamento, ele então ordenou que todos saíssem da sala, e como parecia doente e irritadiço, seus servos obedeceram. Como eles foram diretamente ordenados a ir, seus servos também tiveram que deixar a sala. O herdeiro de Davi não era alguém a ser atravessado. Então, ainda fingindo a irritação de um doente, entrou na alcova do quarto e insistiu que só comeria a comida se ela a trouxesse para ele ali e o alimentasse com a própria mão. Quando ela fez isso, inclinando-se para frente com a comida, ele se apoderou dela e a puxou para si, molestando-a. Sozinha e desguarnecida, não tinha chance de afastá-lo. Ela resistiu como pôde, argumentou e implorou. Apontou que o que ele estava fazendo era errado, que eles poderiam se casar se ele desejasse, que o estupro traria ruína para os dois. Tamar estava lutando por sua vida, não apenas por sua virgindade. Se ela não fosse mais virgem, ninguém a desejaria. Ninguém se casaria com ela, mesmo sendo filha do rei. Mas sua súplica não teve efeito em Amnon. Ele era muito forte para ela, e a estuprou. Quando Amnon terminou seu negócio brutal, seus sentimentos por Tamar mudaram de repente. Agora se revoltava com a visão dela, não podia suportar olhar para ela. Estava cheio de um ódio muito mais forte do que a luxúria que ele havia sentido anteriormente.
Gritou para que ela saísse de seu quarto, sumisse de vista, mas ela suplicou a ele, tentando resgatar algo dessa situação desesperadora. Eles ainda podem se casar, argumentou ela. Expulsá-la agora, uma mulher violada, era pior do que estuprá-la, já que significava que o crime continuava. Ela nunca poderia se casar ou ter filhos, nunca ter uma vida normal. No que diz respeito às pessoas ao seu redor, ela seria um objeto usado, indesejado, um pária. Amnon ignorou as palavras dela. Estava sem dó nem remorso. Ele fez com que seu servo literalmente a jogasse para fora do quarto. Ele nem usaria o nome dela. Colocar esta mulher fora da minha presença e parafuso a porta depois dela. Do lado de fora, Tamar desabou no chão, lamentando. Perto dali, estavam as cinzas refrescantes do fogo que ela usara para cozinhar sua comida. Ela mergulhou a mão neles e colocou as cinzas nos cabelos desgrenhados. Então, enquanto ela cambaleava para longe, ela rasgou a frente de seu manto externo ricamente bordado como um sinal de seu desespero. Com a mão na cabeça, sinal de uma mulher enlutada, cambaleou pelos corredores do palácio chorando em voz alta até chegar aos aposentos do harém de sua mãe. Sua aparência e a rápida percepção das mulheres sobre o ocorrido mergulharam o harém em tumulto. As 3 mulheres mais afetadas foram Tamar, sua mãe Maaca, e Ainoã, mãe de Amnon. As irmãs de Tamar e Amnon também teriam sido intimamente afetadas. Outras esposas de Davi e seus filhos seriam simpáticas, mas olhariam rapidamente para ver o que poderiam ganhar com o crime de Amnon, para que lado o vento soprou e que chance poderia haver para aproveitar alguma vantagem política para si mesmas. Entre eles estaria Batseba, uma plebeia recém-introduzida no harém, mas no centro dessa tempestade estava Tamar, sua posição como querida do rei e princesa acariciada agora destruída para sempre. Quando seu irmão Absalão descobriu o que havia acontecido, ele a confortou da melhor maneira possível e a mudou do harém para sua própria casa. Então ele foi até o rei e exigiu que Amnon se casasse com sua irmã. Casamento entre um meio-irmão e irmã era uma possibilidade neste caso extremo, embora a lei bíblica proibiu em outro lugar. O príncipe Amnon recusou-se a casar-se com ela. A veia insensível já evidente em Davi, que agora estava saindo do filho. Davi ficou irado, mas nada fez para resolver a situação, ou mesmo para punir Amnon pelo que ele havia feito. Isso era típico de David. Ele nunca poderia castigar seus filhos, mesmo quando eles mereciam. Em vez disso, ele fez o que muitas pessoas fizeram quando confrontadas com estupro ou incesto. Ele protegeu o abusador em vez da vítima e tentou abafar as coisas. Não fez nada para remediar o mal. As pessoas ao redor de Tamar eram impotentes para ajudar a garota. Como muitas vítimas de crimes, ela gradualmente se tornou invisível, o crime ignorado, não falado. Mas seu irmão Absalão não era tão acomodado. Ele não poderia forçar Amnon a se casar com a devastada Tamar, mas ele tomaria sua vingança. Vendetta fazia parte da cultura do Oriente Próximo. Absalão esperou, ganhando tempo. Por 2 anos ele não disse nada, não fez nada, mas depois armou sua armadilha. Ele deu um banquete para todos os filhos de Davi. No auge dos festejos, quando Amnon estava meio bêbado, Absalão mandou matar o meio-irmão, morto a facadas numa cena que lembra uma matança da máfia. No tumulto garantido, Absalão escapou, fugindo para santuário para Jesur, território de seu avô. O assassinato de Amnon ajudou Tamar de alguma forma? Provavelmente não. Pode ter lhe dado alguma satisfação fugaz, mas como estava em pé, ela foi condenada à vida de uma viúva sem filhos. É de se esperar que Tamar não tenha acompanhado seu irmão a Jesur, uma vez que seu status lá teria sido ainda pior que em Israel. Em vez disso, Maaca pode ter usado a pouca influência que agora tinha para ver que sua filha voltou ao harém de Davi. Em qualquer um dos lugares, a posição de Tamar teria sido humilde, pouco melhor do que um servo. Alguns anos após o estupro de Tamar, Absalão liderou uma revolta contra seu pai, o rei Davi. Ele foi capaz de tomar a cidade real de Jerusalém e forçar seu pai a fugir. Quando invadiu o próprio palácio, verificou que Davi deixara atrás de si 10 das mulheres do harém.
Ele foi aconselhado a estuprar essas 10 mulheres publicamente em um telhado à vista da cidade para que não houvesse dúvida de que o ato havia sido feito. Isso queimou as pontes de Absalão com o pai e impossibilita recuar da revolta plena. Absalão estuprou as mulheres, desonrando as mulheres de seu pai, assim como sua própria irmã Tamar havia sido desonrada. Uma vez que o lugar que ele fez isso foi quase certamente em um terraço do palácio, foi muito possivelmente o mesmo lugar que Davi tinha visto Batseba pela primeira vez, uma reviravolta irônica notada com apreço pelo narrador da história. A revolta de Absalão contra Davi não foi bem sucedida, e o jovem morreu após uma terrível batalha. O destino das 10 mulheres estupradas não é registrado. A única informação que temos é que Absalão deu o nome de Tamar à sua filha, e o texto observa que ela era uma bela mulher.